Isaac podia ter feito um monte de coisa. Naquela época era permitido que um homem tivesse mais que uma esposa? Sim. E caso de esterilidade, inclusive, era um atenuante para que o sujeito contraísse um novo casamento. E se ele optasse não ter um novo casamento, porque casamento, é importante que se diga, também era um instituto caro, né? Esse negócio às vezes tem que ir lá falando, podia ser poligamia. Irmãozinho, você queria morar na Arábia Saudita, lá no Irã, você pode ter um monte de mulher? Tem que sustentar todo mundo, tem que sustentar bem, hein? Então não é barato, entendeu? Mas aí o que acontecia? Quando uma mulher não podia dar ao seu marido filho, ele também tinha o direito de ter esse filho com a serva. Inclusive isso é documentado em fontes extra-bíblicas. Está lá na biblioteca de Mari. Tem vários tabletes uniformes que falam sobre esse tipo de prática. Amém? É o que exatamente Sara propôs a Abraão, né? Entregar a serva dela para que ele tivesse um filho que seria de Sara através da serva. E Jacó também vai lançar a mão dessa prática, mas Isaac é diferenciado. Isaac não buscou atalho, Isaac não recuou da posição dele de marido fiel, e ao invés de se casar com outra mulher ou ter um filho através de uma serva, ele confiou em Deus, orou, intercedeu pela esposa, e a esposa concebeu. E não concebeu um único filho, ela concebeu 2. Amém? No último culto nós terminamos falando rapidamente disso, e hoje eu quero aprofundar um pouquinho. Está lá em Gênesis capítulo 25, verso 22. Essa daqui é a versão NTLH. Amém? Semana passada a gente leu na ARC, vamos ler nessa semana na NTLH, porque ela é mais clara em alguns aspectos que a gente vai ressaltar hoje. Vamos comigo? Vamos acompanhar no telão. Gênesis 25, 22. Na barriga dela quem? Rebeca, havia gêmeos, e eles lutavam um com o outro. Ela pensou assim: por que está me acontecendo uma coisa dessas? Então foi perguntar a Deus, o Senhor. Olha que Isaac é um nome de oração, né? Rebeca também. O que significa foi perguntar a Deus? Foi orar, amém? Nós também perguntamos a Deus. Quando a gente está em dúvida, olha o que está acontecendo com a Rebeca. Rebeca está sentindo no ventre dela que as 2 crianças estão lutando, e ela não está entendendo o que está acontecendo. Então ela vai procurar a Deus a resposta. É assim que a gente tem que fazer. Quando a gente está enfrentando alguma situação que a gente não está entendendo, está incomodando, o que a gente, antes de tomar uma atitude, antes de falar A ou B ou C, nós procuramos a Deus, amém? Então ela vai e ora, e Deus responde. 23. E ele respondeu: no seu ventre há 2 nações, você dará à luz 2 povos inimigos. Olha que 2 povos inimigos. Um será mais forte do que o outro, e o mais velho será dominado pelo mais moço. Então Deus aqui dá a explicação para Rebeca. Vai dizer: seu ventre tem 2 crianças aí dentro, e você já está sentindo que vai ser o destino dessas 2 crianças. 2 nações virão de você, e essas nações elas vão ser rivais na maior parte do tempo. Não será todo o tempo, mas na maior parte do tempo, amém? E nós vamos falar um pouco sobre isso. Essas 2 nações se conflagrarão, ou seja, entrarão em guerra. E quem vai vencer essa luta? O mais novo. O mais novo vai sobrepujar o mais velho. Quem era o mais novo? Jacó. Quem era o mais velho? Esaú. Amém? Então Deus já está aqui informando a Rebeca que o mais novo irá triunfar sobre o mais velho. E Rebeca vai colocar essa palavra no coração, amém? Vai ter um momento chave da vida dela em que ela vai se posicionar em favor de um filho em relação ao outro. E nós vamos ver um pouco mais adiante, amém? Vocês sabem dessa história, não sabe? Que Jacó foi e se colocou, né, como primogênito. E é Rebeca que vai orientar. 24. Chegou o tempo de Rebeca dar à luz, e ela teve 2 filhos. O que nasceu primeiro era vermelho. Vermelho aqui significa o quê? Ruivo, amém? E peludo, como um casaco de pele. Por
isso lhe deram o nome de Esaú. O que significa Esaú? Esaú faz referência a esses caracteres físicos de Esaú. Amém? E mais tarde, Esaú, nós vamos ver hoje, vai dar origem a um reino, cujo nome é Vermelho. Vermelho está muito associado a Esaú em vários momentos. Nós vamos falar a Esaú e ao reino que vem dele. Amém? 26. O segundo nasceu agarrando o calcanhar de Esaú com uma das mãos, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaac tinha 60 anos quando Rebeca teve os gêmeos. Amém? Olha só, quanto tempo que Isaac teve que interceder para ter filho. Ele se encontrou com Rebeca com 40 anos, e ele foi ter filho com 60. Ele ficou 20 anos intercedendo. Amém? Tem que aprender. E ele não foi por nenhum atalho. Meus irmãos, por que o pastor está falando tanto disso? Porque uma das características de Isaac, dos testemunhos de Isaac, é o testemunho de marido. Passa muito forte essa palavra. Ele é um homem, um bom marido. Um bom marido. Isaac vai ser um bom marido. Amém? Um homem que nos serve de exemplo para nós, homens maridos. E veja bem, enquanto que Esaú foi nomeado pelo seu caráter físico, Jacó foi nomeado pela sua atitude. Amém? Estava agarrado no calcanhar do irmão. De uma certa maneira, já antecipando o que seria mais tarde a relação dos dois. É como se Jacó estivesse segurando a bênção dele, falando: eu não aceito ficar em cima do pão. Eu não aceito ficar com pau. Não foi para isso que eu vim. Amém? E nós vamos ver que ele vai dar um grande testemunho mais à frente. Agora, meus irmãos, eu quero trazer para vocês aqui um mapa para a gente esclarecer um pouco especificamente sobre esse assunto das duas nações. Amém? Lembra agora há pouco? Deus falou para Rebeca: do seu ventre virão duas nações, dois povos. O primeiro desses dois povos a gente conhece bem. De certa maneira, é o povo que nós estamos aqui dia após dia analisando, que é o povo de Israel. Amém? E o outro povo que virá de Esaú é o povo de Edom. Lembra que eu falei que o vermelho está associado a Esaú? Muito bem, Edom significa vermelho. Amém? A palavra Edom significa vermelho. Está dando para enxergar aí o mapa? Vamos aqui olhar de cima para baixo. Esse mapa aqui não é da época de Isaac não, tá? Esse mapa é da época muito posterior, é na época lá dos filhos de Davi. Amém? Certo? Sim ou não? De Robão para frente. Amém? Está lá no norte, lá em Simão mesmo, você tem lá os estados fenícios. Ali do lado em cima, o Império Assírio. Embaixo do Império Assírio, em verde, o reino arameu de Damasco. Está vendo aí? Reino arameu de Damasco. Logo abaixo do reino arameu está o reino de Amon. E embaixo de Amon, reino de Moabe. Lembrando, de onde vem Amon e Moabe? Vem dos dois filhos das filhas de Ló. Aquelas desajuizadas, lembra? Tiveram relação com o pai e tiveram cada um filho. Um é Moabe e outro Amon. Deram origem a esses dois estados. Agora, lá no outro extremo, lá perto do mar Mediterrâneo, você tem lá outros estados filisteus. Amém? Amém? É onde está Gaza. Agora, a guerra lá em Gaza. Filisteu, Filístia. Filístia em latim escrito com PH. De Filícia, Palestina. Amém? Da onde vem a palavra Palestina. Lá embaixo tem as tribos árabes, do outro lado tribos dos nabateus, e no centro, entre essas duas tribos, nós temos
reino de Edom. E acima do reino de Edom, reino de Judá. E acima do reino de Judá, reino de Israel. Lembra que eu falei que esse mapa é a partir de Roboão? Então, Israel já está dividido ao norte, Israel, e abaixo Judá. Amém? Está claro ou não? Sim? Então o reino de Edom fica aqui. Meus irmãos, várias vezes o reino de Edom aparece na Sagrada Escritura. Muitas vezes. Sobretudo nessa época aqui. A primeira vez que se fala do reino, não vou dizer que é a primeira vez, mas possivelmente a primeira vez que fala do reino de Edom é quando Moisés está vindo com o povo hebreu, saindo do cativeiro do Egito. E ele pede passagem, ele pede para passar dentro do reino de Edom. Faz sentido, não faz? Ele não está vindo do Egito que fica, vamos imaginar, o mapa está aqui, né? O Egito fica ali embaixo, no pé da TV, amém? No pé da terra. É ali que fica o Egito. Então eles vieram subindo para ir para a terra prometida. Então faz todo sentido eles passarem pelo reino de Edom, não é? Então é a primeira vez que eu creio que tenha sido a primeira vez que é citado na Bíblia, amém? Quando ele está vindo, com certeza porque acaba Gênesis já está isso com certeza. Então quando eles estão vindo por ali, Moisés pede para passar. Inclusive ele fala: não vou pegar nada de vocês, eu só quero passar por aqui. E por incrível que pareça, os edomitas negam essa passagem. Mais tarde, já na época de Davi vai atacar os edomitas, vai conquistar o reino de Edom, e Edom vai virar um vassalo de Israel, e vai permanecer assim durante o reinado de Salomão. Salomão vai controlar o reino de Edom. Amém? Lembra que a palavra que Deus falou com Rebeca? O mais novo conquistará o mais velho servirá o mais novo. É nessa época. E mais tarde, quando acontece essa divisão dos reinos, Edom sempre vai se posicionar nas brigas entre Judá e Israel. Vai sempre fazer alianças ali, maior parte do tempo contra Judá. Amém? Até que quando acontece a destruição de Jerusalém pelos babilônicos, aí foi o episódio mais triste. Edom se alia com a Babilônia contra Judá e vai fazer maldades com os migrantes que vão sair, vão fugir do sítio de Jerusalém. Inclusive isso aqui foi objeto de uma profecia, né? Falando, os filhos de Edom não vão ter perdão, porque eles vão fazer muito feio. Porque na verdade nós estamos falando aqui de dois povos que vieram do mesmo ancestral, né? Eles são primos. Então o que se espera de uma família é o quê? Apoio, né? Ainda que tenha divergência, né? Assim, em casa, você pode até ter divergência com um parente em algum momento, mas é parente, né? Uma hora você tem que se entender, uma hora você tem que se reconciliar. Não pode estender essa briga, né? Porque imagina como é que fica então, né, as ceias de Natal, né? Os encontros de família, vai ficar com climão? Não, tem que se reconciliar, tá vendo? Agora, se tratando de crente, então, não tem dúvida nenhuma. Nós estamos no mundo, não é para brigar, nós estamos no mundo é para pacificar. O reino pertence aos pacificadores. Amém? E Edom não vai ser um pacificador nesse caso, ao contrário, vai maltratar Israel. Agora, olha lá, Israel no caso de Judá. Está vendo que no sul do reino de Edom está lá escrito uma cidadezinha destacada aqui, ó, o xizinho está em cima dela, ó, Petra. Alguém já ouviu falar nessa cidade? Petra é uma cidade bacana demais. É em Petra que nós temos esses monumentos aqui, olha que lindo. Não sei se vocês já viram em algum momento. Está vendo? Isso aqui está dando para enxergar? Ó. Estão vendo? Está dando para enxergar? Petra tem essa igreja. Vocês já viram essa igreja? Ela é esculpida na pedra. Esse templo, né? Não é uma igreja, é um templo. Amém? Ela é esculpida na pedra. A cidade ela é toda esculpida. Está vendo que atrás ali é uma pedra? Ela é toda esculpida na pedra. Tem vários monumentos esculpidos em pedra. E olha, repara a cor da pedra. Olha o tom da pedra.
Vermelho, né? Segundo motivo de Edom chamar Edom. Primeiro, o seu patriarca era ruivo. Segundo, as pedras de Edom são vermelhas. Essa região é muito desértica, ruim para agricultura, tem muita pedra, muita montanha. Servia tanto para fortalezas quanto para esconderijos. E aqui temos uma cidade toda esculpida. Foram os descendentes de Esaú que esculpiram? Já não é exatamente os descendentes de Esaú. Aqui já havia uma mistura, porque os árabes vão invadir essa região. Essa cidade, do jeito que a gente conhece hoje, ela é já mais próxima ali da época de Jesus Cristo. E essa época que nós estamos retratando aqui é mais de 1800 anos antes de Cristo, amém? Então foi muito depois, muito depois. A época de Isaac é mais ou menos 1900 antes de Cristo, amém? Então, sabe, a nossa distância em relação ao nascimento de Jesus é a distância de Isaac em relação ao nascimento de Jesus, só que para trás, amém? 4.000 anos de diferença com a gente. Essa Petra aí, esculpida, foi depois, na época dos nabateus, no momento posterior. Mas é muito bacana. Depois em casa, pesquisa lá, Petra, você vai ver que tem monumentos incríveis, incríveis. Amém? Aqui embaixo, aí também tem a terceira razão para Edom chamar Edom. Não vou falar por enquanto, não, porque nosso estudo agora é sobre Isaac. Então, quando a gente for fazendo estudo sobre Jacó, nós vamos falar com mais profundidade. Mas todo mundo lembra daquele evento, daquele episódio em que Isaac, aliás, é nesse mesmo capítulo aqui de Gênesis. Lembra quando Isaac estava cozinhando lentilhas e Esaú chegou com fome? E aí Jacó falou, aí Esaú falou, me dá aí um prato de lentilha. Ele falou, só te dou um prato de lentilha se você me ceder a tua primogenitura. Lembra disso? Muito bem. Aquele guisado, qual era a cor dele? Vermelho. Amém? Edom, vermelho. Esaú, ruivo, uma terra de pedras vermelhas, cujo patriarca perdeu a primogenitura por causa de um guisado vermelho. Amém? Porque a palavra vermelho, Edom, tem essas três relações. Agora aqui algumas passagens bíblicas que falam de Edom, muito aqui no espírito do que eu acabei de falar com vocês, essa rivalidade com o povo de Israel, com os descendentes de Jacó. Está lá, Gênesis 25:30. E disse a Jacó, deixa-me, peço-te, comer um pouco desse prato vermelho, porque estou fadigado. Por isso foi chamado o seu nome Edom. Amém? Eu acabei de falar. Aí depois temos em Números 20, 14 e 21. Quando os israelitas pediram passagem pela terra de Edom, os edomitas se recusaram a deixá-los passar, mostrando hostilidade entre as duas nações, como tinha sido previsto. Aqui é a época de Moisés, né, irmãos? Que eu descrevi agora. Deuteronômio capítulo 2, versos 4 e 5. Deus instrui os israelitas a não hostilizar os edomitas, pois eles são descendentes de Esaú, portanto parentes. Olha o contraponto. Enquanto os edomitas vêm com maldade, Deus orienta o povo de Israel a retribuir com perdão. Amém? Obadias é um dos profetas. Esse livro é uma profecia contra Edom. Obadias se dedica a falar sobre Edom, abordando sua arrogância e a destruição que virá sobre eles devido à sua violência contra Israel. Vou falar sobre a destruição de Edom daqui a pouco. Amós, capítulo 1, versos 11 e 12. Aqui Edom é mencionado como um povo que praticou a violência e a traição, e Deus pronunciou juízo sobre eles. Isaías 34, 5 e 6. A queda de Edom é profetizada, destacando o juízo de Deus sobre as nações que se opõem ao seu povo. Por que o povo de Edom vai sofrer juízo, meu irmão? Que Deus é mau? Não, porque eles sigam pelo caminho da maldade. Eles decidem ir pelo caminho da maldade. Isaías 63, 1, passagem fala de Deus vindo de Edom com vestes tingidas, simbolizando a justiça e a retribuição.
E Salmo 137, verso 7. Os edomitas são lembrados pela sua crueldade durante a destruição de Jerusalém. Lembra que eu falei há pouco? Quando Jerusalém é destruída, os edomitas, eles, ao invés de ajudarem os seus primos, fizeram maldade contra eles. Aquela coisa, quando o cara está embaixo, né, ao invés de ir lá e estender a mão, foi lá e pisar na cabeça do povo de Judá. Um episódio triste dessa história. E no final, meus irmãos, os edomitas, eles vão continuar existindo durante todo esse percurso bíblico, amém? Nós sabemos que o Antigo Testamento acaba lá em Malaquias e o povo de Edom está presente, não em todos os relatos, mas volta e meia aparece. Aqui são só alguns, tá? Tem mais citações sobre Edom, mas aqui são simbólicos os grandes momentos da história de Edom. Quando acaba, Malaquias termina, os edomitas ainda existem como povo. Durante todo o período intertestamentário, que é entre o Antigo e o Novo Testamento, aqueles 400 anos em que Deus se cala, né, no momento ali da preparação da vida do Messias, Edom continua existindo. E Edom, nessa época, inclusive, faz aliança com Israel, em alguns momentos, nas lutas dos Macabeus e tal, que é um período ali que antecede um pouco a vinda de Jesus. E depois também, os edomitas ajudam os hebreus na luta contra os romanos. E aqui, irmãs, os edomitas desaparecem na luta contra os romanos. Quando os judeus são expulsos de Israel, vamos lá, só para amarrar, vocês sabem dessa história? Jesus é crucificado, aproximadamente no ano 30, mais ou menos. 40 anos depois, no ano 70, os judeus fazem uma rebelião contra os romanos. Os romanos, liderados pelo imperador Tito, na época não era imperador, era o imperador depois, na época era general. Tito vem e destrói Jerusalém e manda os judeus irem embora. É o que a gente chama de diáspora, eles são expulsos. Olha, vocês podem ir para qualquer lugar, mas aqui vocês não ficam mais. Está entendendo? Ô meu irmão, não tem como negar, né? Estudo assim, amplamente documentado. Jesus é crucificado 40 anos, ó o número 40 aí, ó. Lembra da peregrinação do povo no deserto? 40 anos depois, eles são expulsos. E tudo foi destruído em Jerusalém, principalmente o templo da época de Jesus. Que Jesus disse, lembra? Esse templo vai cair. Lembra disso? Caiu 40 anos depois. E caiu e só ficou um muro. E esse muro está lá até hoje, chamado de Muro das Lamentações. Os religiosos da religião judaica, até hoje eles vão e frequentam esse muro, botam um papelzinho nesse muro com pedidos, orações. Aliás, você pode entrar na internet, tem um canal 24 horas com uma câmera focando no Muro das Lamentações. Por quê? Porque os judeus foram espalhados pelo mundo inteiro. E para eles orarem aqui no lugar sagrado, eles ligam a internet, olham para o muro e oram na frente do muro. É o que sobrou do templo de Jerusalém. O tempo que Jesus disse que é cair. 40 anos depois de ter sido crucificado. Meu irmão, não tem como falar que a fé, a nossa fé, é mais real do que a realidade. Mas o que importa aqui hoje é falar sobre o destino de Edom, né? Nessa luta em que os judeus são dispersos, os edomitas ajudaram os hebreus. E eles também foram expulsos. E daí para frente, a gente não sabe o que foi. Se misturaram com os povos e tal, e desapareceram como uma nação. Desapareceram, nunca mais. Ou seja, olha que lindo, como que é lindo isso. Vocês estão. Eu não sei, eu fico empolgado demais. Mas quando Israel desaparece, Edom desaparece. Os dois filhos de Rebeca. Na data em que os romanos destroem Jerusalém e mandam os judeus embora, os edomitas desaparecem. Só que a diferença entre os dois é que os judeus, mesmo dispersos, mantiveram a sua unidade na fé.
Eles continuaram crendo em Deus. Infelizmente não crendo em Jesus. A pedra de esquina virou pedra de tropeço para eles. Até porque oraram para eles se converter. Mas pelo menos eles continuaram conectados a Deus. E os edomistas, eles desapareceram. E os judeus continuaram. Amém? Então aqui é um pouco para a gente saber o que vem depois desse momento, dessa oração de Isaac, para que Rebeca desse à luz a um filho. 2 nações nasceram dessa oração do patriarca. E, meu irmão, minha irmã, essa história de Edom, a gente fala aqui curtinho, porque a história de Jacó, ela vai se prolongar, porque a história de Jacó é a história de Jesus, é a genealogia de Jesus. Jacó, que luta contra o anjo de Deus no Jaboque, vai ser rebatizado, assim como Esaú dá origem a Edom. Jacó, rebatizado, passará a ser chamado Israel. E Israel vai dar origem a essa outra nação, que a gente não vai falar hoje, porque a gente vai continuar falando dela em vários cultos. Amém? Glória a Deus.